Ok, seguindo com o nosso projeto aqui, o nosso portal em PHP é o seguinte: a gente já criou nossa classe Home aqui, né, no vídeo anterior. Ok, o que a gente precisa fazer aqui é o seguinte: eu expliquei aqui sobre o constructor, né, a função quando ela é constructor, construtora, e expliquei tudo direitinho aqui. Só que o seguinte, eu preciso chamar estas funções aqui fora desta classe, certo? Então, como a gente pode fazer isso aí? Por quê? Porque a gente tem que criar aqui, né, as nossas funções do CRUT ali, né? Que é o deletar, o editar e atualizar e tudo mais, né? Então a gente precisa chamar estas funções fora desta classe home aqui, né? Então vamos entender isso aí. Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar ela como public, né? Então, public, ela é pública, ela pode ser chamada em outra parte. Vou colocar assim para que você entenda, fora desta classe, em outros arquivos, em outras partes do nosso sistema, a gente pode ter acesso a estas funções aí, como ela é public, tá? Eu expliquei isso aí bem no vídeo anterior. Ok, primeiro aqui eu também não posso deixá-la como construct, porque eu quero dar nome a estas funções e depois a gente poder chamar ela fora desta classe. Por exemplo, eu posso pôr aqui como a index, né? A gente pode ter aqui dentro também, vamos observar aqui, ó. Eu posso ter aqui, por exemplo, a de deletar, a de editar e tudo mais. Então aqui a gente tem a index. Aqui eu posso colocar o nome nessa aqui, por exemplo, de editar, né? Ou edit, como queira, deixar, pode fazer de qualquer forma, tá, pessoal? Então, simplesmente põe em mente o nome dessas funções. E a gente pode colocar aqui uma, por exemplo, deletar, né? Isso, delete. Pode deixar no inglês mesmo, ou se quiser colocar no português também. Só que eu gosto de deixar tudo no inglês, tá, pessoal? Porque meus projetos, eu passo eles em. Então, trabalho muito com ingleses, então eu não preciso vir aqui traduzir nada, eu já passo para frente e fica bem mais tranquilo aí para mim, tá? Então, posso deixar ali no delete desta forma. Opa, vamos colocar aqui delete desta forma aí. Ok, bacana. Então, temos aí a index, a editar e a delete. O que eu posso fazer aqui, por exemplo, esta aqui pode deixá-la como a home, né? Então vamos fazer aqui para ficar bacana. Aqui vai ser a página, né? Pode ser a editar, não é isso? Então editar aqui para a gente ter este acesso. Esta aqui pode ser a página, né? Deletar, por exemplo. Ok, bacana. Essa daqui eu vou tirar por enquanto para a gente. Vamos trabalhar só com essas daqui por enquanto. Depois a gente retorna aqui e vamos implementando mais funções aqui. Ok, beleza. Então temos a index, editar e deletar. Muito bacana. Vamos fazer o seguinte. Aqui na nossa index, vamos chamar estas funções aqui então. Por exemplo. Aqui, então, aqui simplesmente a gente pode chamar aquelas funções aqui, muito simples, né? Ok, então podemos fazer desta forma. Observe aqui, pessoal, que a gente tem objeto, a gente cria objetos e atribui a nossa classe. Então, isso aqui é um objeto, isso aqui é a nossa classe, aqui é um objeto, aqui a gente instanciou o nosso controller e por aí vai. Ok, então o primeiro que eu tenho que fazer é verificar se este arquivo existe, né? Então podemos fazer desta forma. Então se o nosso controller existe aqui, pode executar. Então vamos lá, if o quê? Se o meu método, depois a gente pode criar isso aqui, né? Então existe. Qual é este arquivo que a gente está procurando? Este aqui, ó, que é o nosso objeto que está instanciando o nosso controle. Então vamos verificar se existe que faça algo, né? Então podemos colocar desta forma aqui. Eu vou colocar aqui, ó,
str, que é de string lower, né? Então ele já pega ali pra gente, ó, só observar aí, ele já puxou ali esta string e passamos o que a gente precisa trazer o nosso array. Vamos fazer desta forma, a gente já tem ele aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tudo que está aqui está um objeto que está apontando para nossas URLs, né? Então posso fazer simplesmente isto aqui. Então eu passo ele aqui. Opa, Ctrl o Z. Então eu já passo ele aqui, certo? Eis a questão agora. A gente não pode esquecer de colocar a posição dele aí. Ok, bacana. Apontar este método. A gente ainda não criou ele aí, mas eu vou criar. Então, façamos o seguinte. Podemos fazer desta forma. Então, pontamos, né? Então, deixa eu ver. Podemos fazer desta forma, vai dar. This, pontamos para o nosso method. Então, passamos aqui o method. Qual é esse método? Então, passamos aqui, ó, é este aqui que a gente está buscando do nosso array de URLs, né? Então, é este resultado que eu preciso. Eis a questão agora, ele não pode ser referenciado desta forma. Por quê? Porque a gente abriu simplesmente um parênteses. Então, observe que a gente copia aqui, mas a gente tem que tirar, tá, pessoal? Estou fazendo isso aqui, como é que fala? On purpose, proposital, para que vocês vejam isso aí. Ok, beleza. Podemos já começar a chamar. Então, eu vou carregar aqui. Então, o que a gente vai carregar? A gente colocou o nosso método, né? Então, Ctrl C e Ctrl o V. Eu estou atrás de quê? Para que vocês entendam. A gente vai buscar pela nossa index, né? Então, vamos começar aqui, ó. Simplesmente desta forma aqui, tá, pessoal? Eis a questão agora, a gente precisa chamar estas funções. Aonde? Aqui, ó, a gente tem a nossa public index, temos a nossa editar e temos nossa deletar, né? Como a gente chama elas fora daquela classe lá? Muito simples, principalmente usando este método. Se a gente usar o call user function, o array, é muito fácil, né? Então, tem esta função que a gente pode trabalhar com ela, né? Então, simplesmente, depois, tá, pessoal? Observe que a gente aqui instanciou, né? A gente fez a verificação, a gente instancia o nosso controller, a gente faz a verificação se ele existe, se existe aponta e traz o nosso array. Então, saindo aqui, eu preciso fazer isso aí, chamar a nossa função. Qual é? Call, tem esta call, ele já até pegou ali para mim, ó. Observe ele, ó, use function, vamos ver essa daqui, use function, só que eu quero a use function o array, né? Então coloca aqui, ó, call underscore, olha lá, ele já pegou de baixo ali, esta aqui, ó, call use function array. Agora, o que eu quero carregar? O que eu quero chamar? Primeiramente, eu preciso, né, apontar o meu controller, que eu já tenho, ó, aqui, eu já até deixei ele aqui bem bacana aqui para a gente poder entender. Então, eu chamo o meu controle, ele vai acessar lá o nosso controle. O que eu tenho lá no nosso controle? Vírgula, eu preciso passar o método, né? Então, this apontamos para aonde? O nosso método, né? O nosso método vai ser o que? Não é isso aqui, simplesmente método, e este método é o nosso array, não é isto que a gente já passou, a gente já tem ele criado aqui e a gente já explicou isso aqui em bastante, eu detalhei bastante no vídeo anterior, certo? Então, bacana aí, saímos aqui e simplesmente passamos uma vírgula, Ctrl V, ponto e vírgula para não perder o costume e tá aí. Agora eu preciso fazer uma verificação também neste aqui. Por quê? Porque agora a gente está chamando o método, né? A gente está chamando as nossas funções. Eis a questão. Aqui a gente tem 1, 2, 3 função aqui dentro desta classe. Então,
Se eu deixar desta forma aqui, ele sempre vai começar pela 1, né? Ele vai sempre na index. E se eu colocar lá, requerer na minha URL deletar, ele vai vir na index e não vai buscar lá a nossa deletar, né? Então, por isso, a gente pode fazer o seguinte, vamos instanciar, vamos criar um objeto e passar ele aqui. Então, ele vai chamar assim conforme o nosso array de URLs, né? Observe aqui em cima aqui, ó, que assim que eu fazer a requisição da URL, ele puxa a cada uma. Então podemos fazer desta forma. Depois do nosso controle aqui, como eu criei aqui meu objeto, eu vou criar, por exemplo, o que? Meu método é isso aí, né? Então, meu método, ele vai ser igual o que? O nosso array aqui, ó. Aí sim vai dar bacana. Então, eu vou dar um contra o X e vou fazer o seguinte, contra o V. Então, ele faz a verificação. Se ele não existe, que aponta lá para o nosso método que está sendo requerido, né? Então façamos desta forma, simplesmente passamos aqui, ó, quer ver? This, qual é o nosso método, né? Então Ctrl C e Ctrl V. Aí, ó, pronto, aí já tá bacana. Então agora simplesmente Ctrl o C, referenciamos ele aqui no lugar do nosso array. Ok, beleza. Cuidado com os espaços, tá, pessoal? Copiando aqui. Ok, bacana. Podemos testar, né? Instanciando. Ok, vamos testar. Então, se a gente vir aqui, vamos fazer o seguinte. Vou entrar aqui, vamos entrar, por exemplo, vamos lá. A gente tem a nossa portal, né? A gente precisa de entrar dentro da public. Vamos aqui só testar public. Lá a gente tem a nossa home. Vamos verificar. Ele deu um erro na 26, ele disse ali expect function ou const. Ok, na 26, vamos verificar aqui. Então, cadê 26? Ah, tá, porque isso aqui eu me equivoquei. Ela tem que ficar dentro da nossa função constructor, né? Então, ok, contra o V, verificamos e tá lá nossa home. Se eu edit, que a gente colocou, editar, se a gente acessar delete, tá aí a nossa página. Se a gente não tiver nada aqui, né, vamos jogar aqui para public, ele tem que estar aí na index. Ok, bacana. Então funcionando aí. Agora tem uma questão aqui também a pensar. Se o nosso controle existe, né? Então, temos que fazer o que? Temos que zerar este aqui, né? Porque senão ele vai ficar contando ali para a gente. Ele vai ficar carregando as nossas URLs, né? Então, o que a gente vai fazer? Ou seja, o nosso array, né? Então, a gente pode fazer um set nele, né? Jogar ele para zero novamente. Então, podemos fazer desta forma. Ctrl C. E vou fazer o seguinte, então, simplesmente um set, o que? Passamos ele aqui, né? Então, desta forma aqui, o nosso array vai receber isso aí, ok. Sempre tá copiando aqui com espaço, não sei porquê, mas tá bacana aí. Ok, isso aqui sai e joga para fora. Ok, beleza. Na mesma sequência, eu preciso verificar o meu método, né? Que se ele existe também, que prossiga, senão que limpa ele também, né? Senão vai ficar bagunçado. Ok, então para isso aí a gente pode fazer o seguinte. Então, depois aqui do nosso método, antes de fazer a verificação, eu posso fazer outra. Então, if o que? Se o que não for vazio, então empty, desta forma aí, passamos o que? O nosso array, né, pessoal? Então vou dar um Ctrl V aqui, só que ele tá incompleto aqui, desta forma. Ok, então se ele não tiver vazio, agora sim eu preciso passar ele na posição o que? Observe aqui que a gente tá fazendo a verificação. Se ele não existe, né? Então, ok, tenho que passar ele aqui na posição 1. Ok,
Bacana. Eis a questão. Opa, tô fazendo errado aqui. É isto mesmo? É, né? Ok, a verificação. Ok. Então tá bacana. Eis a questão. Temos que fazer o seguinte. Eu preciso limpar ele, né? Então, isso aqui entra para dentro. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um Ctrl o X e vou jogar para dentro aqui. Ok. Bom, posso copiar e a gente faz um set nele também. Ok, beleza. Então a gente fez a verificação se existe o nosso controller, né, que limpa ele, né? Então bacana. Se também existe o nosso método que também limpe ele. Ok, perfeito. Então, tendo ele aqui, né? Então, basicamente é zerar ele novamente, criar um limpo, né? Desta forma aqui. Então, simplesmente a gente já tem esta variável, né? Então, ó, pegamos ela aqui, que é o nosso array. Posso passar ela aqui. Eu digo ela que vai ser igual um array o que? Observe isso aí, tá, pessoal? Observe ali que a gente tem muitos diferentes ali, ó. Array chunk, columns, combine, tudo aqui, tá vendo? Ó, observe aqui. Então, simplesmente vou escolher aqui o array, ok. Eu quero limpar, né? Então tem que passar um que traga os values. Desta forma aí, que values que eu quero? Criar outro array, não é isso? Então eu passo ele aqui novamente, Ctrl o C e Ctrl V. Desta forma aí a gente já limpamos eles, criamos eles novamente aqui. Ok, então ele começa na posição 0. Aqui a gente verifica, né? Faz um set na posição 1 e aqui a gente já cria outro novo. Ok, bacana. Até aí tudo bem. Agora a gente precisa pensar nos nossos include. Tem muita coisa aqui para a gente poder pensar. Vamos começar aqui. Vamos aqui na nossa core. Vamos fazer o seguinte: new file. Esta file aqui pode ser funções, tá, pessoal? Onde a gente vai ter algumas funções separadas e depois a gente vai fazer simplesmente um required ou fazer um include ou coisa qualquer. Mais adiante vocês vão entender isso aí. Então podemos colocar, por exemplo, functions, ou se não, função, tá? .php, desta forma aí. Ok, aqui a gente pode fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma tag php e vou criar uma função aqui. Ela vai ser uma função como uma mestra, assim, para que vocês entendam. Eu vou colocar assim, show underscore mostrar. Ok, bacana, tem tudo a ver. Vou passar aqui, por exemplo, vamos colocar o que? Qualquer coisa, só para a gente poder chamar. Então vou colocar assim, ó, stuff, que é mesmo que coisa ou coisa qualquer. Então, isso aqui a gente vai trabalhar com ela demais. Por quê? Porque a gente vai testar as nossas URLs, as nossas funções, se está funcionando bacana. Eu sempre gosto de criar o back-end primeiro, depois o front-end, mas vamos ver aqui, vamos deixar acontecer naturalmente. Então eu preciso aqui, eu vou fazer aqui um echo já de uma vez, para depois ficar mais fácil para a gente poder chamar, né? Então eu vou colocar aqui um prepare desta forma aí. Então só coloco pre aí desta forma, underscore. Também vou colocar um print underscore r desta forma e vou colocar aqui para imprimir o valor que a gente está passando no argumento aqui. Observe aqui, ó, que eu estou passando uma variável aqui. Eu também vou pedir para fazer o print dela aí para a gente poder testar mais à frente, tá? E aqui simplesmente faço novamente Ctrl C e Ctrl V. Ok. Bom, eis a questão, tá? Observe quando a gente está abrindo aqui um echo prepare, só que ele é tipo uma tag aqui para a gente poder
rodar, né? Para a gente poder fazer o print desta variável. Então tem que fechar ele aqui, tá? Não esqueça disso aí. Aqui também não é dois pontos, aqui não é dois pontos, e sim ponto e vírgula, ponto e vírgula. Ok, temos uma função aqui, bacana. Então, todas as vezes que eu for chamar alguma coisa, alguma função, não preciso colocar lá o required e passo o caminho lá no nosso index, né? Senão vai sujar muito lá. Então, a gente pode criar este arquivo também como init fora aqui. Então, vem dentro de new file e eu vou colocar init mesmo, ponto PHP, tem tudo a ver, né? E aqui sim eu coloco meus require, e aqui a gente passa o caminho, né, pessoal? Antes eu tinha que abrir ali a coisa, né? Então a gente vai entrar lá dentro da nossa app, não é isto? Lá a gente tem uma cor, não é isso? Entramos lá dentro a gente tem o nosso init, o que? Opa, deixa eu ver aqui, não é isso. Deu bode, Ctrl Z, e lá nós temos o nosso arquivo init.php, não é isso? Fechamos aqui e ponto e vírgula. Não esquecendo, pessoal, que tudo aqui a gente tem que colocar as nossas tags, né? Ok, bacana, perfeito aí. Então, já temos aí um required aqui. Vamos tirar o espaço também. Ok, perfeito. Só que observando aqui também tá errado, né? Porque a gente está na index, né? Estamos retrocedendo e aqui a gente está chamando, não é o nosso init. O nosso init a gente tem que chamar ele lá na nossa index, né? Aqui é a nossa função, né? Então temos que fazer desta forma. Então nossas functions. Ok, bacana. Então, beleza. Eu esqueci de copiar Ctrl o C. Vamos aqui na nossa index novamente. Cá em cima, Ctrl V. E aqui simplesmente init. Ok. Outra coisa que a gente pode fazer também é o seguinte. Trazer, por exemplo, aqui a gente pode incluir tudo aqui agora, né, pessoal? Aqui dentro da nossa cor a gente pode criar outra aqui como a gente vai a ponto PHP, por exemplo, e a gente pode vir aqui também nesta index aqui e fazer o seguinte, também limpar tudo, certo? Contra o X. E a gente vem aqui dentro da app aqui, né, dentro da nossa cor, e faz o seguinte, dá um contra o primeiro PHP, né, e colamos ele aqui, né? Então já temos aí, a gente está simplesmente melhorando aqui para futuramente a gente ter um código mais limpo e funcional, né? Então o que a gente pode fazer aqui também é simplesmente incluir aqui, né? Então qual é a nossa app, não é isso? Então colocamos aqui. Ok, perfeito. Eis a questão, não é aqui também, né? Tô fazendo o caca aqui já. Então contra o X aqui, a gente tem que chamar ela aqui, né? Cara, o nosso init. Aqui também, desta forma aqui, como a gente está dentro de apps, depois estamos entrando na core e chamando o nosso arquivo, ele reconhece simplesmente também, deixando desta forma. Vamos aqui contra o V e você pode fazer simplesmente desta forma também, que funciona, tá? Então, se a gente vir aqui, vamos só testar, então não podemos ter erros, né, pessoal? Então eu vou aqui simplesmente dar um refresh, ok? Vamos aqui, edit, né, que a gente colocou. Não é isso, opa! A gente colocou simplesmente aqui home, barra edit, tá lá, página de editar. Aqui a gente colocou, o que? Delete. Tá lá, ok, bacana. Bom, então, o que a gente pode fazer aqui? Lembrando que a gente fez o seguinte, a gente recortou a nossa classe aqui e colocamos em arquivos diferentes, né? Então a gente precisa, para que não dê erro e a gente possa continuar, a gente começa com uma section. A gente vai começar com a section que ela vai começar por aqui, né? Então, section start
tá? Cuidado com isso aí, tá? Tem ali section abort, tem o cache expire, cache limiter, commit, create ID, decode, observe aqui, destroy. Eu preciso da minha section ok, underscore start. Ela vai começar daqui, tá? Então observe aqui que a gente tem ela aí. Então pronto aí. Simplesmente está aí. Então tudo vai partir daqui, tá, pessoal? Ok, beleza. Bom, os apps que a gente cria, tá? Bom, ao menos eu faço desta forma, né, pessoal? A gente precisa de um arquivo para a gente poder configurar algumas constantes, tá? Vou falar assim para vocês entenderem. A gente pode fazer o seguinte, observe isso aí que é muito importante, tá? Então, este arquivo sempre fica dentro de core, tá, pessoal? Observe que a gente tem app, a gente tem as nossas funções, a gente tem o nosso init, tá? Então, tá tudo dentro de core. Como eu disse, eu gosto de criar projetos assim, que se eu for criar um outro projeto, eu pego esta pasta aqui com esses arquivos tudo e jogo dentro do projeto lá, então é meio caminho já andado, eu não preciso criar tudo do começo novamente, só faço as alterações que é necessário, ok? Então, muita atenção nisso aí, que isso aí é fundamental e muito importante. Ok, então dentro aqui do nosso arquivo init, a gente pode criar uma como configuração também, tá, pessoal? Então, simplesmente Ctrl o C e vamos colocar como, por exemplo, assim, configure, pode ser só assim, ó, só abreviar aí de configuração, né? Então, pronto aí. Exatamente está aí. Então, aqui dentro do nosso app, então vamos aqui, ou seja, dentro da nossa core, new file, Ctrl o V e temos ela aí. Pode colocar a tag PHP aqui para evitar erros, mas a gente vai retroceder aqui daqui a pouco. Agora já começa a pensar em imagem, em fonte, em o CSS, né, pessoal? O JavaScript, tudo está aí. Então a gente precisa também estruturar estas pastas aí, né? Então aqui em assets, sempre fica em assets, vamos aqui criar new folder, e essa daqui pode ser a CSS, não é isso? Na mesma sequência, dentro de assets ainda, podemos criar outra com o nome de images, por exemplo, ou img, ou como queira, não faz sentido nenhum. Podemos ter outra, né, para o nosso JS, que é JavaScript, não é isso? E também uma outra para a gente poder carregar fontes. A gente costuma pegar muitas fontes lá, né, do Google Fontes, né? Então, bacana, podemos usar também. Então, vou colocar assim, fontes desta forma. Ok, estrutura de pasta aí, então já bem bacana aí, né? Então, só dando uma pincelada aqui acima, a gente já criou, né, pessoal, a nossa app, criamos ali os nossos controller, nossa core, criamos as nossas partes, view, public, assets, criamos ali pasta CSS, fonte, images e o nosso JavaScript. Temos os nossos templates, temos a nossa index ali, o projeto já está funcionando, já está rodando, bacaninha, já estruturamos aqui o acesso de URLs, tudo aí perfeito. Então já estamos com o nosso projeto estruturado. Eis a questão. Temos database, temos que lidar com banco de dados, não é isso? Então, ainda falta isso aí. Então, aqui dentro de core ainda, vamos aqui, new file, como é banco de dados, pode colocar database.php, muito utilizado, né? E aqui, então, no nosso init, já de uma vez, para que a gente não esqueça, já vamos aqui incluir ele, né? Então, a gente colocou o que? Database, não é isso? Ok, perfeito. Eis a questão, vou fechar isso aqui, database, podemos criar uma classe aqui de database já de uma vez, né? Este config aqui, eu vou deixar e aqui, ok, perfeito. Vamos criar nossa classe, só para evitar erros, né, pessoal? Então, class,
que a gente pode colocar? A gente colocou lá database, né, pessoal? Ok, perfeito. Então é o seguinte. Bom, até aí tudo bacana, né? Posso fechar, posso fechar, posso fechar. Eis a questão agora. Vamos fazer o seguinte. Observe que a gente tem controle aqui, né, pessoal? Então a gente tem a nossa home aqui. Estamos chamando tudo aqui, né? Ok. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar aqui um arquivo controller também, tá? Que ele vai estender a este controle aqui. Por quê? Porque quando eu quiser mudar alguma coisa no meu controle, ele muda para todos. Então não preciso ficar mudando individual. Eu mudo nenhum e serve para todos. Vamos entender isso aí mais adiante. Aqui dentro de cor, eu posso fazer o seguinte. Posso criar um file, né? Podemos colocar controllers desta forma aí. .php. Ok. Pode ser desta forma, né? Eis a questão agora. Controllers. Ele vai ser uma classe para estender, né? Para buscar. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou renomear. Eu vou deixar simplesmente controller, que vai ser um controle aqui, uma classe principal. Então, vamos entender. Vamos fazer o seguinte. Eis a questão aqui. A gente precisa verificar, né? Então, eu vou criar desta forma aqui. Class. Vamos colocar controller mesmo, né? Então, controller. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu não vou fazer o extend de nada aqui, porque a gente vai fazer lá na nossa... vamos aqui. Não vamos complicar aqui. Primeira coisa, a gente precisa criar uma função. Eis a questão. Eu preciso acessar a minha view, né? Porque lá é onde é que tá nossas views, né? Basicamente está aí. Então podemos fazer desta forma. Vamos criar aqui uma function. Esta function a gente vai chamar ela então de view, pode ser, né? Ou outro nome qualquer, tá, pessoal? E vou passar aqui também view desta forma aí. Ok, bacana. Eis a questão. Cuidado com isso aí, tá, pessoal? Tem que ter atenção sobre estas coisas aí, porque senão dá muito erros. Eis a questão. Então, eu estou à procura do file no meu controle. Eu posso fazer desta forma aqui. Vamos criar aqui. Como é file, então vamos pelo file name, que é muito usado isso aí. É um objeto, a gente vai passar o que aqui? Presta atenção que a gente vai acessar agora o caminho. Então, a gente tem que entrar. Lá a gente tem a nossa app. Entramos na nossa views. Não é isso? Observe aqui embaixo que a gente tem a nossa views, observe ali, ó, views, tá, pessoal? Então a gente vai passar este caminho aí. Eu preciso entrar, precisamos concatenar com a nossa variável que a gente está passando aqui. Observe isso aqui, então já vou pegá-la aqui de uma vez, Ctrl V. Eis a questão agora, a gente precisa do nosso arquivo, né? Então é basicamente isso aqui. Aqui também a gente tem que concatenar. Então, não deixa espaço, tá, pessoal? Cuidado aí. Concatenamos novamente ponto com o arquivo, tá, pessoal? Observe isso aí para não dar erro, tá? Eis a questão aqui. Eu vou colocar desta forma, view também, certo? Observe aqui a nossa função, certo? View. Estamos passando uma variável aqui, view, certo? Ok. Eis a questão, .php. Eu preciso sempre estar fazendo verificações, né? Então, if, se o file o que? Eis a questão. Eu preciso verificar se este arquivo existe, né? Então, podemos colocar file underscore exists. Então, passamos aqui o nosso file. Então, Ctrl o C, porque é ele que eu estou verificando. Então, se ele existe, o que a gente vai fazer? Vamos simplesmente pedir ele, né? Então, ele faz um require, tem que ser require. Require o que? Eu preciso de trazer ele, né? Ctrl o V. Eis a questão. Aqui a gente também, se ele não encontrar, que a gente faça um else. Então, este else aqui, a gente pode simplesmente colocar uma mensagem, né? Para a gente poder visualizar isso aí com
perfeição, ponto e vírgula, e colocamos assim, não foi possível encontrar este arquivo, não é isso? Depois a gente muda isso aqui também, né? E qual é este arquivo que eu não estou encontrando? Ctrl C e Ctrl V, que eu posso concatenar ele aqui para a gente poder ver estes erros, tá? Ponto, já tinha o ponto e vírgula e pronto aí. Então, basicamente, pessoal, a gente criou um controle, a gente criou uma classe para fazer a verificação. Criamos uma função que vai procurar todos os file name, tá? Vai fazer a verificação se ele existe, né? Que deixa prosseguir. Se não existe, que dê a mensagem e mostre o erro, o file que a gente está tentando acessar. Ok, tendo isso aí, basicamente, quando a gente chama uma função fora da classe, lembra que a gente tem que deixá-la sempre como public, não pode esquecer disso aí, né? E agora simplesmente a gente chama, né, pessoal? Observe isso aqui, isso é muito importante. Se eu vim aqui na minha home agora, observe, tá? Que a gente está criando a classe aqui dentro da nossa core. E agora a gente vai fazer o que? O extend dela para ela poder chamar esta função que a gente acabou de criar aqui, né? Esta classe, esta função. Então, eis a questão. Observe aqui, né? Então, a gente tem aqui a home, não é isso? A gente tem aqui a nossa função home, a gente tem aqui a nossa editar e a nossa deletar. Eis a questão agora. Então, todas as vezes quando eu faço isso aqui, eu tenho que estender a minha classe que está aqui dentro da minha core. Qual é esta classe? Observe aqui que a gente tem uma função que chama view, não é isso? Então tem que fazer um extend aqui. Então simplesmente está aí. Colocamos aqui extend, né? Extends o que? Desta forma aí a nossa controller, né? Ok, bacana aí. Eu acho que deu para entender aí, né, pessoal? Então, extend a nossa classe controller. Observe aqui que tem que estar da mesma forma que está, ó, controller, né? Então, ali, ó, home, extend a nossa classe controller. E lá dentro da nossa classe controller, a gente tem uma função que se chama view, né? Então, para acessar ela, eu simplesmente passo aqui, ó, na minha função index, a gente precisa fazer o seguinte: no lugar de mostrar isto aqui, eu agora aponto. Aponto como? Eu digo desta forma, this o quê? Que significa esta classe home. Então, this, lá a gente tem uma função view, não é isso? Observe como que vai transformando, mudando, e aqui eu simplesmente chamo a minha home, certo? Basicamente isso aí. Agora, eis a questão. A gente não pode esquecer disso aqui, né, pessoal? Observe que a gente criou aqui um arquivo controle, né? Ele tem que ser incluído lá no nosso init, né? Então, vamos aqui no nosso init e vamos colocar ele aqui, Ctrl C. E eu posso colocar ele aqui logo abaixo. Então, a gente tem o que? O nosso controller, né? Então, ó, controller, desta forma aí. Observe aqui, se você colocar outro nome, cuidado com isso aí, tá, pessoal? Então, temos aí, não vai funcionar, né, pessoal? Vai dar erro. Por quê? Porque a gente precisa criar o nosso arquivo também, né? Se a gente observar aqui, observe que a gente tem um avio aqui, .php, não é isso? Então, a gente não pode deixar isso também passar despercebido. Então, aqui em views, observe aqui que a gente tem a nossa views. Eu vou ter que vir aqui, new file. Como a gente está estendendo lá a home, eu coloco aqui home desta forma, ponto contra o V. Criamos o arquivo e aqui podemos colocar qualquer coisa. Vou colocar assim um H5 por aí afora e seja bem-vindo ao canal de programação, por exemplo. Vamos verificar se está tudo funcionando.
Então tá lá, ó, observe ali que ele compilou bacaninha aqui pra gente. Vamos mudar isso aqui para ok, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um strong desta forma e aqui vamos deixar desta forma, repetindo aqui. Ah, lá ficou bem bacana, certo? A gente pode fazer aqui agora, colocar aqui também um H2 por aí afora. E pegamos isso aqui, ó. Então, isso tudo aqui contra o X. Retorno aqui e tá ali perfeitamente pra gente. Pessoal, então vou ficando por aqui. Este aí foi mais um vídeo aqui do nosso portal que a gente está criando aqui em PHP para a gente poder deixar aí disponível para vocês aí no nosso canal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.